Graça e paz. Amém. Irmãos e irmãs, esse é o título dessa mensagem nessa noite. Irmãos e irmãs. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, verso de número 35. Obrigado. João 13, 35. Amém? Diz assim: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Eu vou repetir. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Senhor Deus, eterno Pai, coloco diante de Ti nesse momento, para que o Senhor fale aos nossos corações, fale algo poderoso, Senhor, para que possamos colocar em prática em nossas vidas, ó Pai. Ministra, bênção em cada um, Senhor, em cada coração, e que essa palavra possa ser praticada em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiz aniversário essa semana. Agradeço aí as mensagens que me enviaram, seja lá no grupo do WhatsApp, seja nas redes sociais, ou no particular. E diante de várias mensagens, eu compartilhei então no grupo essa música, do Asaf Borba, com esse título, Irmãos e Irmãs, que fala justamente sobre os benefícios que é viver em comunhão com os irmãos. E era justamente isso que eu queria expressar ali, com aquela letra. E a letra diz justamente isso. Eu vou falar a letra, talvez saia meio cantado, mas eu não vou cantar. É mais para que os irmãos saibam, entendam a importância da letra. Diz assim: eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que, como o amor de Jesus, mudaram meu coração. Quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam suas mãos para mim. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem a Igreja de Cristo que está presente e viva ao meu redor. A comunhão, a oração que nos unem ao Senhor, trazendo-me alegria e mais vontade de viver. E se a cada dia neste amor nos unimos mais e mais, nós podemos nosso mundo transformar. E o que muitos como eu assim possam cantar. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. É mais ou menos isso que diz essa canção do Asaf Borba. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Essa canção, ela celebra a força da comunhão cristã. A presença dos irmãos e irmãs que estendem as mãos, oram juntos e transformam vidas. Então eu quero ressaltar aqui 5 verdades bíblicas centrais na letra desta música. E trazer uma reflexão para cada um desses pontos. O que nós podemos fazer para aplicar em nossas vidas para
cada um desses pontos. O que eu e você, sim, você mesmo, pode colocar em prática hoje mesmo, no dia a dia da sua vida cristã. E o primeiro ponto é: a comunhão salva e dá sentido. Eu vou estar repetindo várias vezes, porque por uma falha técnica de BIOS, a gente não colocou no telão. O que é essa falha técnica? Sabe o que é BIOS? Quem é da área de TI sabe o que é BIOS, né, Rê? Tá. BIOS é uma parte lá do computador, resumindo. Mas quando a gente fala que foi uma falha da BIOS, aqui, a gente fala também que BIOS é burrice e ignorância do operador de sistema. Foi uma falha minha, eu esqueci de enviar no grupo que projeta a mensagem, e por isso nós não temos projeção hoje. Mas prometo que eu vou enviar essa projeção no grupo da igreja. Então eu vou repetir a cada momento: a comunhão salva e dá sentido. Abre então em Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47. Amém? Diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. É lindo esse texto. Reflete um pouco da igreja primitiva e como os cristãos ali estavam vivendo os primeiros dias após ali o dia de Pentecostes, após receber o Espírito Santo e começarem a ser usados por Deus. E a letra, voltando na música, a letra afirma assim: eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãos. Sem irmãos e irmãs. Isso reflete justamente a realidade bíblica de que a fé se vive em comunidade. A fé só é possível ser vivida quando juntos estamos. É importante isso. A comunhão não é apenas ali uma reunião social, não é apenas nos encontrarmos para comer, não. É um lugar onde a palavra é ensinada, o pão é partilhado e a vida é sustentada. Vivemos juntos, sofremos juntos, passamos juntos. Em comunidade, a fé ganha prática. A fé ganha correção. A fé ganha encorajamento. Nos tornamos mais fortes, unidos, ali em comunhão. Agostinho disse, e eu já trouxe esse texto aqui, quero repetir: ama e faz o que quiseres. Eu vou repetir o que Agostinho disse: ama e faz o que quiseres. Aqui, esse pensamento de Agostinho reflete, ele reforça o quê?
quando você realmente ama, quando você utiliza do amor, todas as suas atitudes são consequência disso. Você toma atitude, você faz as coisas sempre para quê? Para o seu irmão, para demonstrar o seu amor para com o seu irmão, para colocar em prática esse amor. É tudo consequência do amor. E como ação prática, eu quero que você faça isso. Priorize participar de grupos, seja grupos familiares, seja grupos no trabalho. Aqui na igreja, atualmente, nós temos trabalhado um certo tipo de grupo de discipulado. Faça parte de um grupo de discipulado. Aqui na igreja nós temos o D01, que é o quê? É o devocional realizado com os adolescentes do Capec Júnior. E isso cria o quê? Rotina de cuidado, de estar junto, de compartilhar, de ser membro de algo. Se você quer fazer algo nesse sentido, também ter um grupo, participar de um grupo, fale comigo, fale com o pastor, coloque isso em prática hoje. Faça isso. Participe de um grupo de discipulado. Segundo ponto, o amor fraternal é prova de que conhecemos a Deus. Vou repetir. O amor fraternal é prova de que conhecemos a Deus. E eu convido você novamente a abrir a sua Bíblia. Primeira carta de João 4:7. Não é o Evangelho de João, é a carta de João. Primeira carta de João 4, verso 7. Amém? Encontrou, diga amém. Diz assim o texto, eu vou ler até o 12. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Olha a importância do amor. O amor é algo sublime, é algo importantíssimo na vida do cristão. A Bíblia fala também, você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo que está do teu lado. Você diz que ama a Deus é quem você não vê, não ama o seu próximo que está ao teu lado, que você vê, que você toca, que você pode ajudar. Essa canção que nós falamos hoje, nós estamos baseando hoje, diz assim: como o amor de Jesus mudaram o meu coração. O amor tem o poder de mudar e transformar vidas. O amor entre os irmãos é justamente isso, fruto do Espírito Santo. É evidência de que Deus habita
na comunidade, quando eu e você, sim, você mesmo, quando você demonstra amor ao seu próximo, você está demonstrando que Deus habita em nós, em nossa comunidade. Amar não é apenas uma emoção. Não. Quando nós questionamos o que é amor, principalmente aos namorados, quando nós perguntamos o que é o amor, muitos veem que é um sentimento. Não. Não. É muito mais que isso. É um compromisso prático. E ele reflete, o amor reflete a natureza de Deus, a natureza divina. Aliás, essa semana mesmo, eu reforcei em 2 momentos sobre isso, falando sobre o verdadeiro sentido do amor. Amar, preste bastante atenção nisso. Amar é priorizar o outro em detrimento dos meus desejos e anseios. Eu vou repetir. Amar é priorizar o outro em detrimento dos meus desejos e anseios. Quando nós amamos, não é o meu desejo, a minha vontade que prevalece. É a vontade do próximo. E bem falou Dietrich Bonhoeffer, eu também já falei isso. A igreja só existe quando existe para os outros. Vou repetir, a igreja só existe quando existe para os outros. Ou seja, eu e vocês, como igreja, só existimos se for para o quê? Para nos doarmos, para ajudar os outros. Estar pronto para servir o outro, as pessoas que estão à nossa volta. A igreja só é necessária se for para receber com amor aqueles que chegam. Senão, o que mais é? É somente um prédio para receber uma reunião de amigos. Sim, se não houver amor na igreja, é somente uma reunião de amigos em um prédio, em uma instituição aqui. Não serve para nada. Eu quero te desafiar nessa noite a colocar isso em prática. Ensine e pratique o verdadeiro amor, o amor sacrificial. De que forma eu posso fazer isso? Eu vou repetir. Ensine e pratique o amor sacrificial. Através do perdão público, quando for necessário. Sim, às vezes é necessário você pedir perdão publicamente. Reconciliar verdadeiramente. Ter um acolhimento de outras pessoas. Isso é o amor que a igreja precisa praticar. O terceiro ponto, eu quero ressaltar contigo nessa noite. A oração comunitária fortalece e renova. Abra comigo lá em Mateus 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 19. A oração comunitária fortalece e renova. Diz assim Mateus 18 e 19. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. A partir de 19. Também lhes digo que
que se 2 de vocês concordarem aqui na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Amém? Essa é a importância da oração. E estar orando junto com o seu irmão. Estar orando ali, junto com a comunidade. E a música ali diz assim, que a comunhão e a oração nos unem ao Senhor. Estar com você, meu irmão, me une ao Senhor. E principalmente, nos momentos de hoje, em que hoje estamos passando, trazem alegria. Veja bem, irmãos, se você vem à igreja, tem a comunhão com os irmãos, mas não tem sentido alguma alegria, alguma coisa está errada com a igreja? Alguma coisa está errada com o Senhor? Não. Alguma coisa pode estar errada comigo. Então peça ajuda. Você em momentos de comunhão, mesmo assim, não sente alegria de estar com seus irmãos? Peça ajuda. Fale comigo, fale com a pastora, com um líder. A oração em conjunto cria o quê? Uma unidade espiritual e abre portas para um agir de Deus. No último evento que nós tivemos com os jovens, foi um agir de Deus quando nós começamos a orar ali. Foi um momento de agir de Deus. Por quê? Porque estavam orando juntos, com esse propósito. Então, quando eu e você oramos juntos, Deus nos dá esperança de passarmos em momentos difíceis. A oração comunitária muda, transforma, e cuja traz um direcionamento, demonstra chamados, opera maravilhas. Aiden Wilson Tozer, mais conhecido como A.W. Tozer, disse assim: a oração não é a preparação para a obra, a oração é a obra. Eu vou repetir. A oração não é a preparação para a obra, a oração é a obra. E digo mais, a oração é a parte fundamental de todas as atitudes que você vai tomar na sua vida, de todas as ações que você for tomar. A oração é primordial. A oração não é somente um pré-projeto, não. Ele deve ser parte da obra que o Senhor quer fazer na sua vida. Então eu quero colocar algumas aplicações práticas do que eu posso fazer. Primeiro, estabeleça horários regulares de oração. Estabeleça momentos diários de oração na sua vida. Participe dos nossos cultos de oração, toda terça, às 20 horas. Eu tenho me esforçado para tentar vir, mas muitas vezes no meu trabalho ainda não deixa. Muitas vezes eu acabo tendo que fazer algumas coisas, tendo que buscar Gislaine e assim por diante. Mas busque estar no culto de oração, terça, às 20 horas. Crie e incentive grupos de orações na sua escola,
no seu trabalho, na sua faculdade. Participe disso. Crie se for necessário. Quando eu estava trabalhando no Itaú, eu passei cerca de 5 anos participando de um momento de oração que nós fazíamos no horário de almoço. Era toda quarta-feira. Foi bênção enquanto durou. Faça isso também. Estabeleça isso aonde você está. Quarto ponto, e eu quero relembrar quantos pontos são mesmo? 5 pontos. Quarto ponto diz assim: serviço mútuo e cumprimento da lei de Cristo. Vou repetir. O serviço mútuo é cumprimento da lei de Cristo. E eu te convido a abrir lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 2. Gálatas, capítulo 6, verso de número 2. Amém? Encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga misericórdia, Senhor. Glória a Deus, então. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. De novo. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, deste modo, a lei de Cristo. Quando você serve na igreja, qualquer ministério que seja, o serviço é o quê? Para edificar seu irmão. Só que isso vai além, porque diz o quê? Ajude o seu irmão a levar os fardos dele. Ajude o seu irmão nas dificuldades que ele tem passado. E é justamente isso. A comunhão dos irmãos nos ajuda a nos erguermos. Quando a música até diz que estava caminhando para o fim, caminhando, o Senhor estendeu a sua mão através dos meus irmãos. Um momento de desespero. E o cristianismo se manifesta justamente isso, em atos concretos, em que eu e você passamos a sentir a dor do irmão, o sofrimento que o irmão está passando, ajudar nas necessidades do irmão, sejam materiais, sejam necessidades espirituais, sejam necessidades emocionais. Ajudar o seu irmão. E digo mais, irmãos, o serviço ele não é opcional. Eu vou repetir isso. Servir a Deus não é opcional. É o mandamento do Senhor. Ajude a carregar os fardos do seu irmão, porque assim você está cumprindo a lei de Deus. O próprio Jesus. O amor de Jesus. John Wesley diz assim: faça todo o bem que puderes, por todos os meios que puderes, em todos os lugares que puderes. Vou repetir. Faça todo o bem que puderes, por todos os meios que puderes, em todos os lugares que puderes. O Wesley ressalta aqui que nós devemos fazer tudo
Fazer tudo, repete comigo, fazer tudo. Fazer tudo que tiver ao nosso alcance para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas. Faça tudo. Tudo. Muitas vezes as pessoas até ficam incomodadas quando a gente se doa pelo outro. E eu te digo, faça isso, meu irmão. Porque neste momento, o seu próximo está precisando de você. Neste momento, a pessoa que está do teu lado está precisando de você. Eu quero ressaltar alguns pontos importantíssimos. Pontos práticos que você pode colocar hoje mesmo na sua vida cristã. Primeiro, faça parte de um ministério de assistência, um ministério de ajuda. Ah, pastor, mas a igreja não tem um ministério de assistência social, um ministério de ajuda. Ah, se nós não temos, e o Senhor está falando com você, tome essa iniciativa. Você. Faça como fez a equipe de mídia, que um dia enxergou essa necessidade, sentou lá e falou, pastor, olha, a gente quer fazer. E fizeram. Começaram a fazer dessa forma. Então, se você sente falta disso, se você sente o chamado de colocar em prática isso, fale comigo. Nós vamos te auxiliar a seguir nesse chamado. Quinto e último ponto, daí vocês falam, ufa. Vai comigo, ufa. Quinto e último ponto, mas não menos importante. A unidade na diversidade é testemunho poderoso. Vou repetir, a unidade na diversidade é testemunho poderoso. Efésios 4. Vamos ver o que Paulo diz à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 4, verso 1. Amém? Diz assim, é logo em seguida, diz assim, ó. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível que se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo. O que está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Amém? Aqui, Paulo convoca eu e você à unidade. A unidade em Cristo. Da mesma forma, essa canção ressalta o quê? Cada dia nesse amor, nos unindo mais e mais. A igreja é chamada para isso também. Para nós vivermos uma unidade. Uma igreja que acolhe a diversidade de dons. Uma igreja que acolhe a diversidade de qualidades. Uma igreja que está pronta para acolher as diversas culturas, as diversas histórias pessoais que cada um chega. E esta unidade deve ser o quê? Construída com o quê? Humildade e
serviço. Torna então o testemunho cristão importantíssimo diante do mundo lá fora. Porque eu e você estamos prontos para recebermos as pessoas da forma como elas estão. E elas serão transformadas em Cristo Jesus. Podemos estender as mãos para essas pessoas. E essa comunhão mútua só é possível de uma forma: quando temos paciência, compreensão, empatia uns pelos outros. E a unidade, e aqui John Stott diz, olha o que ele diz: unidade não é uniformidade. Eu vou repetir. A unidade não é uniformidade. O que quer dizer isso? Não quer dizer que somos todos iguais. Não quer dizer que pensamos todos a mesma coisa. Não quer dizer que eu e você não podemos pensar de formas diferentes. O que é importante ressaltar: estamos todos juntos em um só propósito, que é adorar a Deus, servir a Deus e discipular as pessoas. Tenha isso em mente. Você não será exatamente igual a mim. Não. Bem porque vocês não vão querer, né? Olha bem para essa pessoa aqui, né? Não, com certeza não. Mas, irmãos, cada um tem as suas próprias características. E a aplicação prática disso. Eu te desafio. Agora é um desafio. Preste bastante atenção. Anote esse desafio que eu estou te fazendo nessa noite. Eu vou te desafio a esta semana você conversar no WhatsApp com uma pessoa fora do seu ciclo, fora da sua rotina, longe da sua idade, da sua característica. Uma pessoa que você nunca tenha conversado no WhatsApp. Faça isso. Coloque isso em prática. E a segunda coisa que eu quero que você coloque em prática: participe mais ativamente do seu ministério. Faça isso. Para se cumprir a unidade de Cristo. Enquanto o Ministério de Música vai tomando assim seus lugares, eu quero dizer, irmãos, que essa canção, irmãos e irmãs, nos lembra o quê? Que a fé cristã floresce e é vivida na comunidade. De que forma? Através da comunhão que dá sentido. O amor que revela a Deus. A oração que sustenta. E o serviço que cumpre a lei de Cristo. E a unidade que testemunha ao mundo. A unidade que eu e você podemos usar como testemunha às pessoas que estão lá fora. E cada um de nós se comprometa hoje a um gesto concreto do amor fraternal que o Senhor tem colocado na sua vida. Amém?